Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de sábado, que possamos começar o nosso dia com Jesus em nosso coração, com Deus em nossos pensamentos e com a nossa alma aberta a aprender hoje e sempre. Bom, meus irmãos, estamos aqui começando o nosso momento do Evangelho diário, este momento que a gente acolhe no nosso coração uma reflexão das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam todos muito bem-vindos, que Jesus nos abençoe, nos ampare e Jesus possa estar conosco ao longo de todo o nosso dia e também da nossa jornada de vida. Bom, meus irmãos, hoje a gente vai refletir um pouquinho como que está o nosso jardim interior. Mas para a gente refletir sobre isso, quero contar algo para vocês que é muito interessante. Toda semana eu sempre passo por uma árvore que é uma árvore bem pequenininha, mas ela é linda, meus irmãos. Não tem quem não passe por ela e não note a beleza dessa árvore. É uma árvorezinha pequenininha, mas ela é muito bonita, meus irmãos. Então, toda semana, eu sempre em algum momento passo perto dessa arvorezinha. E nesses últimos dias, eu me deparei com uma situação que eu refleti muito sobre isso. E eu sempre compartilho aqui, meus irmãos, que Deus, Ele nos ensina muito no nosso dia a dia. Que muitas vezes serão nas pequenas coisas que nos ocorrem ao longo do dia que Deus nos ensina, nos traz uma reflexão, nos faz pensar em algo. E é muito bonito a gente ver que Jesus, ele também caminhava dessa forma, porque o Cristo extraía grandes ensinamentos das coisas do dia a dia. E ele passava esses ensinamentos para ver se a gente despertava o coração um pouquinho para a forma como Deus desejava nos ensinar. Então é muito bonito a gente ver como que as coisas do dia a dia, como que a natureza está a todo momento nos ensinando. Mas a gente tem que abrir o nosso coração para Deus, para essa inspiração, para esses ensinos que Deus às vezes quer tocar no fundo da nossa alma. E bom, meus irmãos, voltando aqui para a história. Então eu sempre me deparo toda semana com essa arvorezinha, ela tá sempre linda, radiante, uma beleza. E ao longo desses dias aí que passaram, eu me deparei com a seguinte situação. Essa árvore, ela de repente encheu de uma praga. E estava infestada. E aí uma pessoa passou perto e disse assim, ixi, perdeu a árvore. Ih, não vai ter jeito mais não, vai ter que cortar tudo. Não tem como. Essa praga aí não tem jeito não, vai ter que cortar ela inteirinha. Perdeu a árvore. Só que outra pessoa estava ouvindo. E passou e disse assim: não vai cortar essa árvore, não, que isso? Não é porque ela tá dessa forma que a gente vai cortar ela inteira, destruir essa árvore. Não, vou passar o remédio, vou cuidar dessa árvore e logo logo ela vai se recuperar, vai estar bonita, como ela sempre foi. Olha, meus irmãos, diante desse momento, foi questão de segundos isso, aliás, me veio uma reflexão aí nos pensamentos, meus irmãos, porque quantas vezes na vida a gente se depara com algo. Aqui eu tô contando a história da árvore que estava cheia das praguinhas lá. Mas quantas vezes a gente se depara com algo na nossa vida que às vezes tá estragado, quebrado, e a gente diz, não, vou jogar fora. Não serve para mais nada, não é mais útil. Às vezes só porque tem um defeitinho, uma coisinha, um quebradinho, um rachadinho, geralmente a gente diz isso. Ao invés de querermos consertar aquilo. Ao invés de pensar que um ajuste, às vezes um remedinho, igual no caso da árvore, consegue resolver aquele problema. Porque tudo é útil na existência, tudo tem um propósito. Por mais que esteja ali com um probleminha, com um rachadinho, com um quebradinho, com algo, sempre tem uma solução, meus irmãos. Nada é inútil perante Deus. Tudo tem um propósito. Então, geralmente, a gente tem esse hábito
de frente para certas coisas, pensar assim, ah, não, tira, joga fora, não serve mais, mas sendo que tem sim, meus irmãos, um fim útil aquilo. Talvez não terá para nós, mas talvez pode ter para o próximo. Talvez não terá para a gente naquele momento, mas talvez terá para o outro. Então pensemos sobre isso, pensando aí nesse exemplo, porque eu achei muito bonito a palavra dessa pessoa quando ela diz assim, eu não vou arrancar essa árvore daí. A gente não vai acabar com ela. Calma, que eu vou tentar recuperar ela. Vou passar um remédio, vou passar alguma coisa e quem sabe ela se recupera. Vamos tentar primeiro. Eu achei muito bonito esse posicionamento da gente tentar. Não simplesmente sair jogando fora, desistindo das coisas, porque deu uma coisinha errada. Mas tentar, sabe? Tentar. E meus irmãos, na vida, não só nessas situações isso acontece, mas quando a gente lida com o próximo também. Quando a gente lida com o próximo. Muitas vezes a gente tem o hábito de desistir de amizades, desistir de grupos, desistir de relações, porque às vezes tem uma coisinha só, sabe? Mas é que eu tô falando das coisas pequenas. Tem uma coisinha só, um atritozinho, uma coisinha, a gente já quer desistir, já quer abrir mão. Ah, porque tem um probleminha, porque o outro não é perfeito, porque não tá saindo do jeito que eu quero e a gente já quer desistir. Mas, meus irmãos, e se a gente tentasse? E se a gente estivesse na posição igual dessa alma que diz assim: calma, vamos tentar? Às vezes tem algo que a gente pode fazer para isso melhorar, para essa relação melhorar, para essa amizade não se acabar, para permanecer ali naquele grupo, porque às vezes Deus tem um propósito para a gente estar ali. Muitas vezes eu digo também um exemplo no serviço. Às vezes a gente tem um atritozinho no serviço com um chefe, com um colega de trabalho, e às vezes é uma coisa tão pequena. E a gente já quer abrir mão, às vezes, daquele serviço que a gente tanto sonhou, daquele trabalho que a gente tanto desejou na nossa vida. A gente quer abrir mão, desistir. Porque já não serve mais porque teve esse atrito, essa desavença, ou porque não dá tão certo as ideias. E a gente quer desistir. Mas, meus irmãos, e se a gente tentasse um pouquinho mais? Se a gente tentasse conversar com Deus e pensar, Deus, quais ferramentas eu posso ter para auxiliar nessa situação para ela ficar um pouco mais harmônica dentro do meu serviço, nos meus estudos, num grupo que eu faço parte, na família, em todo o nosso meio social. Então a mensagem de hoje, meus irmãos, é a seguinte: diante de tantas coisas materiais, mas também das relações com o outro, meus irmãos, pode acontecer de ter um atrito, de ter algo inesperado que surgiu. Essa árvore tão linda na sua essência, mas surgiu o quê? Uma praga nela. Pode acontecer. E isso às vezes a gente diz, ah, não vou desistir, ah, não serve mais, não me é útil mais. Não, meus irmãos, tudo é útil. Tudo é útil. Ainda mais nas nossas relações com o outro. Aquele que pensa diferente, aquele que às vezes a gente tem um atritozinho, é quem mais nos ensina as virtudes de Jesus. Falando em Jesus, lembremos do Cristo. Jesus, diante de muitas situações, meus irmãos, Jesus tinha tanta paciência para resolver, para ter um novo olhar daquela situação. Jesus não desistia das pessoas por causa do quebradinho na alma que tinha dentro dela, sabe? Por causa dessas ervas daninhas, dessas pragas que tinha, que eu digo dentro do coração humano, que é o egoísmo, que é o orgulho, que é a maledicência, que é o ciúme, a inveja, enfim. Jesus não desistia das pessoas por causa desses quebradinhos na alma, dessas ervas daninhas no jardim da alma. Jesus sempre tentava ali um jeitinho, o que será que eu posso fazer para auxiliar essa alma a se reconstruir, a retirar essas ervas daninhas do coração dela, a florescer mais os sentimentos nobres. Jesus compreendia, meus irmãos, que todos nós estamos na jornada da vida para evoluir. E justamente nesse processo de evolução, traremos certos rachadinhos dentro de nós, certos inesperados,
certos probleminhas, traremos, meus irmãos, certas ervas daninhas no jardim da nossa alma. Por isso Jesus não desistia da gente, mas ele sempre vinha com um bálsamo, com um remédio para que a gente aplicasse na nossa alma e nos ajudasse a fortalecer. Igual aquele exemplo que eu dei aqui da árvore, que essa pessoa disse assim: calma, eu vou passar um remédio nela. Quem sabe ela se recupera. Jesus está a todo momento concedendo para nós o remédio. Jesus não simplesmente diz: olha, essa alma é imperfeita, não vai ajudar aqui no serviço do bem. Jesus jamais fez isso. Mas o Cristo vem sempre com um remedinho para o jardim da nossa alma, para o nosso interior, para ver se a gente se cura interiormente e vai retornando para a nossa essência do caminho do bem. Olha, meus irmãos, no jardim da nossa alma teremos imperfeições, teremos ervas daninhas, mas, meus irmãos, perseverança, vamos ter perseverança. Jesus concede o remédio para a gente cuidar disso e tenhamos também esse olhar de perseverança para com o próximo e para com as coisas que nos cercam. Não vamos simplesmente desistir dos caminhos que nos chegam, não vamos desistir das coisas que a gente conquista porque deu um probleminha, porque aconteceu algo. Não. Sempre tem um remedinho, sempre tem uma solução, sempre tem, meus irmãos, uma ferramenta para nos ajudar a deixar aquilo mais harmonioso. Olha, meus irmãos, então levemos a mensagem de hoje em nosso coração. No jardim da nossa alma, vamos cultivar perseverança. No jardim da nossa alma, vamos combater com os remedinhos de Jesus as ervas daninhas do egoísmo, do orgulho, dos sentimentos menos nobres que ainda habitam em nós. Vamos, meus irmãos, cuidar do jardim da nossa alma, cultivando perseverança. Não vamos desistir, não vamos deixar para lá, não vamos desanimar. Tudo tem uma solução, meus irmãos. Tudo tem uma solução. Não existe problema sem solução. Não existe desafio sem solução. E não existe desarmonia sem oportunidade de ter harmonia. Então, às vezes, a gente consegue achar essa solução aí, ao invés de desistir, desanimar, deixar pra lá, a gente consegue achar essa solução com Deus em nosso coração. Por isso, vamos cultivar no jardim da nossa alma perseverança. A perseverança não faz que a gente olhe para uma árvore que está com uma praga e diga assim, corta que não serve mais. Perseverança não deixa a gente ter esse olhar, mas a perseverança é aquele olhar que vai dizer, calma, tem um remédio. Quem sabe, vamos dar mais uma chance? Vamos tentar? Tem que ter uma solução, porque tudo é útil. Essa árvore é tão linda, tem que ter uma solução. Essa praga não torna ela inútil. Tem uma solução, não vamos colocar um remédio. Então a perseverança no jardim da nossa alma faz com que o nosso olhar sempre veja uma solução, um caminho, uma esperança, uma fé num amanhã melhor para a gente continuar. Bom, meus irmãos, vou convidar para a gente encerrar o nosso evangelho de hoje com essa mensagem em nosso coração. Meus irmãos, levemos essa perseverança em nossa alma. Lembrando que essa nossa mensagem foi inspirada na passagem A Paciência do Evangelho segundo o Espiritismo, porque acredito, meus irmãos, que a paciência está muito alinhada com a perseverança. Elas andam juntinhas. E bom, mas a nossa mensagem também é da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminares, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e muita perseverança no olhar, meus irmãos. Não vamos desistir tão fácil assim das coisas que têm um fim providencial, sobretudo das nossas relações, que a gente às vezes tem um dever, um compromisso a cumprir com o próximo, ou das coisas que a gente vem conquistando. As coisas têm uma solução. Paciência e perseverança para a gente poder perceber essa solução. E que assim seja.